Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje temos aqui mais uma questãozinha do Enem 2022, a primeira aplicação, e essa envolve probabilidade. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre de meio. Qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então, vamos lá. Vamos então calcular aqui a probabilidade do time campeão vencer a primeira. Lembrando que para ele ser campeão, ele tem que completar 4 vitórias. E aí nós vamos ter algumas possibilidades. Vamos imaginar então que um time, para ser campeão, então, ele tem que vencer a primeira partida e tem que vencer as outras 3, tá? Essa aqui é a condição do exercício. Tem que vencer a primeira, tá? Vencer a primeira, depois tem que vencer mais 3 para ser campeão. De quantas maneiras, né, nós podemos ter aqui esse time campeão, tá? Venceu a primeira, então ele vai ter que vencer as 3 partidas seguintes. Qual que é a probabilidade dele vencer essa partida? Meio. E dele vencer a segunda partida. Segunda não, né? A terceira. Meio. Vencer a quarta. Meio. Né? A gente não coloca a primeira porque a primeira é condição. Ele vence a primeira e se ele venceu a primeira, qual que é a chance então dele ser campeão? Ele tem que vencer as outras 3. Então, vencer as 4 primeiras, ele tem a chance aqui de 1 sobre 8. Porém, ele poderia vencer 4, só que vamos imaginar que ele tenha perdido uma. Então está aqui aquela condição. Ele vence a primeira, porém ele é campeão ainda. Nesse caso, qual que é a probabilidade então dele vencer a segunda, vencer a terceira, perder a quarta e vencer a quinta? Então aqui nós vamos ter vencer a segunda, meio, e vencer a terceira, meio, e perder a quarta, meio, e vencer a quinta, meio. Então aqui ele tem uma chance em 16. Acontece que esse miolinho aqui nós podemos permutar. Ou seja, ele poderia vencer, perder, vencer, ou perder, vencer, vencer. Então aqui dentro nós temos uma permutação de 3 elementos. Então vou fazer simplesmente um 3 fatorial, dividido por o v que aparece 2 vezes. Então dividido por 2 fatorial. E aí nós vamos ter 1 sobre 16 vezes 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. E a gente pode, então, simplificar. E aí apareceu aquele 3, né? Porque o perder pode ser aqui, aqui ou aqui. Teriam 3 combinações para esse miolinho. Moral da história, 1 vezes 3, 3. 16 vezes nada, né? 16, então mantém. Então eu tenho 3 chances em 16 do time que ganhou a primeira, ganhar a quinta e ser o campeão. Poderia ter acontecido o que também? O time vence a primeira, e aí ele vence a segunda, vence a terceira, perde a quarta, perde a quinta, mas vence a sexta. Então tem aquela condição, o time venceu a primeira, e aí ele vai vencer a sexta e vai ser campeão. Tá? Só que para isso, ele venceu a segunda, venceu a terceira, perdeu a quarta e perdeu a quinta. Lembrando que essa aqui ele é fixo, é a condição, vencer a primeira. Então, qual que é a probabilidade dele vencer a primeira e ser campeão vencendo a sexta? Venceu a primeira para ser campeão vencendo a sexta, aqui no miolo ele tem que vencer 2 e perder 2. Tá? Então, qual que é a probabilidade dele vencer a segunda? Ele tem uma chance em 2. E vencer a terceira, uma chance em 2. E perder a quarta, uma chance em 2. Perder a quinta, uma chance em 2. E vencer a sexta, uma chance em 2. Isso vai dar 1 sobre 32. Mas a mesma coisa, esse miolinho aqui, nós podemos permutar essas letras, né? Ele poderia ter
perdido a segunda e a terceira, ganhado a quarta e a quinta. Então, nós temos aqui dentro uma permutação de 4 elementos, que é simplesmente um 4 fatorial. Só que o V aparece 2 vezes e o P também aparece 2 vezes. Então, divide por 2 fatorial e divide por 2 fatorial. Então, nós temos 1 sobre 32 vezes 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, para no 2, dividido por 2 fatorial e 2 vezes 1. Simplificou, sobrou 1 vezes 4, 4, 4 vezes 3, 12. 32 vezes 2, 64. Simplificando isso tudo aqui por 4, né? Por 4 dá. Vamos simplificar por 4. Simplificando por 4, 12 por 4, 3. 64 por 4 vai dar 16. E por último, esse time, ele vence a primeira. E aí vamos imaginar que ele vence a segunda, vence a terceira. Perde a quarta, perde a quinta, perde a sexta, mas ele vence a última. Então, essa aqui é a condição, né? Ele vencer a primeira e ser o campeão. E aí nós temos então que analisar aqui, ó, qual que é a probabilidade dele vencer a segunda, vencer a terceira, perder a quarta, perder a quinta, perder a sexta e vencer na sétima. Então, a probabilidade de tudo aqui é meio, certo? Para gente ganhar um espacinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é meio, vezes meio, vezes meio, 6 vezes. Então, é meio elevado a sexta, que dá 1 sobre 64. Mas a mesma coisa, esse miolinho aqui nós podemos permutar. Então, são 5 letras, é um 5 fatorial, dividido por o V que aparece 2 e o P que aparece 3. Então, nós temos 1 sobre 64, vezes o 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 2 vezes 1 e vezes 3 fatorial, que eu vou simplificar. Sobrou 1 vezes 5, 5, 5 vezes 4, 20. Então, 20 dividido por 64 vezes 2, 128. Que também dá para simplificar. Simplificando 20 sobre 128, né? Deixa eu apertar um pouquinho aqui para caber. Então, simplificando 20 sobre 128, simplificando por 4, 20 por 4, 5, 128 por 4 dá 32. E agora a gente vai simplesmente somar essas probabilidades, né? Porque ele pode vencer 4, ou jogar 5 partidas e vencer 4, ou jogar 6 e vencer 4, como tem o ou é soma. Então, no final, 1/8 mais 3/16 mais 3/16 mais 5/32. Denominadores diferentes, nós iremos aqui simplesmente então tirar o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum aqui de 8, 16, 16 e 32 vai ser o próprio 32, né? 32 dividido por 8 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 32 por 16, 2. 2 vezes 3, 6. 32 por 16, 2. 2 vezes 3, 6. 32 por 32, 1 vezes 5, 5. E aqui nós vamos ter 10, 16, 21 sobre 32. Essa é a probabilidade. Só que todas têm denominador 64, não tem problema. A gente faz uma equivalência. Vamos colocar um 64 aqui. 64 dividido por 32, 2. 2 vezes 21, 42. Então, essa é a probabilidade do time que ganhar a primeira ser o campeão. Então, 42 sobre 64. Alternativa letra C. Beleza? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!